Olá, gente, boa tarde. Ai, Boa tarde. boa tarde. Tentando Vamos esperar o ajeitar pessoal aqui. aparecer. Vamos ver se a Agora galera que eu vai me aparecer. lembrei. Agora que eu me lembrei que aqui só fica metade da câmera. Vamos É ajustar. verdade. O que pra mim é bom, né? Porque Pra mim tá ótimo também. eu também tô com um chazinho aqui. Vamos esperar o pessoal chegar. Chega. Acho que eles Entramos estão antes chegando do ainda. tempo. Acho que não vai já Tintim, agora. logo, eu e você. Cadê Marcos? Tá, ele vai assistir a live lá Ele vai na. assistir a live por outra transmissão. Assistir a live. Que massa. Saudades de vocês, saudades da gente praticando, na real, né? Junto. Verdade. Praticando junto. A gente continua Gente, vocês que praticando estão junto, mas chegando, sejam bem-vindos. cada um na sua casa. Olha, Ju, Holanda. Agora que eu tô vendo. Eita, tá chegando a galerinha aí. Cris, minha prima, tá aqui. Que massa. Acho que já dá pra começar, Rochelle. E Aqui. já podemos começar, gente. Olá, pessoal que está assistindo o Yoga na Federal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira live do Yoga na Federal e é a minha primeira live também. Então, estou um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. E, logo de antemão, queria agradecer a vocês ao apoio, né, que a gente está recebendo. E queria dizer que se vocês tiverem qualquer sugestão para a gente possa fazer para ajudar nos posts e tudo, a gente está querendo muito essa participação de vocês. E hoje, né, nossa convidada especial, assim, maravilhosa, é a Raíssa, né? Para quem não conhece Raíssa, mas quase todo mundo já conhece ela. Ela é participante, né? Faz parte dessa sanga de Recife, né, da aula de Ashtanga e está envolvida em projetos maravilhosos, né? Como o Sagrado Feminino, Ginecologia Natural. E assim, né? A gente queria agradecer muito a presença da Raíssa aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né? O que a gente vivencia, né? O que a gente vivencia de fato na vida real, assim. Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de Instagram e a gente nem sabe muito o que é que acontece. A gente vê aquelas fotos e tal. E o que é isso, né? E aí a gente vai falar da nossa experiência, né? Um pouco com a primeira série e com a segunda série, né? E logo de antemão, né? Acho que para quase todo mundo já sabe, quem está chegando agora ainda não sabe, mas a Ashtanga Yoga tem 6 séries e cada série ela vai aumentando em grau de dificuldade física e psicológica. E aí, se vocês tiverem curiosidade no YouTube, vocês podem encontrar, acho que até a quarta série, mas eu não aconselho que vocês façam nada em casa sozinhos, assim, sempre na companhia de um professor, falo isso por experiência própria. Então, acho que eu já falei, né, bastante, e aí eu queria pedir que a Raíssa fosse a primeira a falar, assim, da experiência dela com a primeira e com a segunda série. Vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Ai, que massa isso. É muito massa, mas ao mesmo tempo é um ambiente super diferente, né, Rochelle, de contato, assim. Você não sabe se você olha para a Ah, câmera, se demais. você olha para a pessoa, se você olha para o povo chegando. Você não sabe para onde você olha. É verdade. Estímulos de todos os cantos. Bom, queria agradecer também o Yoga na Federal como projeto, não só como perfil do Instagram, né? Como projeto, ele tem uma ideia muito massa, é um projeto com uma ideia muito massa
de levar yoga para todo mundo, né? Que é, assim, fundamental que chegue, né? Porque é tão beneficiante para a gente. E a gente sente no coração mesmo de levar isso adiante. Não é por ego nem por nada, é porque é a movimentação natural e a gente segue, né? Então é muito valioso para mim ter esse espaço e essa troca. Acho que a gente, os Ashtangs, essa coisa de família que a gente tem é muito forte, né? Com a prática, assim. E é uma coisa que eu admiro bastante e agradeço bastante. Também estou um pouco nervosa. Não é a minha primeira live, mas eu estou nervosa. E vamos lá, vamos falar do meu relato, basicamente, da minha experiência com Ashtanga, né? Com a primeira e a segunda série. Eu comecei a praticar em 2017, em abril, eu acho, de 2017, quando o André, que também tá pelo meio da Sangha aí também, André Fleury, ele começou a praticar com Daniela Meira, nossa professora, e aí ele falou, Rai, é isso aqui, tu vai gostar pra caramba. E eu gostei pra caramba mesmo, ele me passou a sequência, assim, foi uma coisa bem louca, né? Porque ele tava aprendendo, tinha acabado de começar a aprender, acabado de chegar, e começou a passar a sequência pra mim, passou até a metade da sequência da primeira série, e eu fiquei fazendo. E um motivo do porquê isso foi tão fluido pra mim é porque eu sempre tive um contato com a dança antes, com balé, com todas essas coisas. E também com alguns exercícios de academia e etc. E eu tinha uma certa flexibilidade, né? Então, foi até aí e eu fiquei fazendo em casa, sozinha. Até que surgiu, fui presenteada pelo universo com a oportunidade de um retiro de Dani. E aí comecei a praticar com ela. A gratidão é imensa. E desde então estamos juntas e estou praticando. Quando eu comecei, aí quando eu voltei, quando eu comecei a praticar com Dani, óbvio, ela me voltou, né? Então no primeiro dia eu cheguei lá, tava todo mundo movendo, um monte de coisa acontecendo na sala. E o barulho era só da respiração das pessoas, né? E isso é muito interessante. Aí Dani me colocou para respirar. E eu fiquei lá respirando bastante. Depois comecei como todo mundo começa, saudação ao sol, que é essa sequência potente que a gente tem tantos benefícios, né? Todos os benefícios da prática numa sequência. E aí comecei devagarinho, fui caminhando com o Dani. E esse foi um processo muito importante na minha caminhada, assim, perceber que tudo ia acontecer no tempo que fosse para acontecer. Nos momentos que eu tive de experiência onde eu queria muito alguma coisa ou onde eu não queria muito, acontecia alguma sensação ali, algum joelho, alguma dor no ombro que me relembrava assim, vai no tempo que for para ser. E até hoje isso acontece, né? Eu acho que isso é semelhante entre as práticas. Se eu estiver passando do tempo, você me fale, por favor, que eu sou meio descontrolada. Tem mais uns 2 minutinhos. Show, então tá dentro do previsto. E aí, a primeira série, no começo, ela foi bem simples. Quando ela chegou na metade, ali por volta do Marichyasana, algumas pessoas aqui já praticam Marichyasana, já sabem que eu vou a puxar por ali. Aí, quando eu cheguei na Ali é parte... o primeiro gargalo, né, da prática, assim. Exato. Aí quando eu cheguei... Aliás, eu tinha dificuldade antes também na ponte. Sempre foi uma dificuldade, na real. Não era uma coisa super simples para mim, não. Mas eu acho que a dificuldade ela chegou mesmo assim quando eu cheguei ali nos Marichyasana, Supta Kurmasana, e ter que sustentar a mão, né, no Bhujapadasana com o peso no braço, assim. Foi surreal, uma mudança transformadora mesmo. E comecei a perceber que não era só físico, né? Que o porquê... começam a vir, né, reflexões, tipo, os porquês eu não acho que eu vou ter força no braço aqui para me sustentar. Por que eu passei a vida todinha achando que eu não tenho
força aqui para desenvolver. E aí minha professora chegar e dizer, não, tá aí, tá aí, só falta você encontrar, mas tá aí, né? E aí você vai catando mesmo, é um processo de descobrindo potências, né? Então, é uma prática que eu tenho muita gratidão mesmo de ter chegado assim na minha vida, porque é o que me sustenta e é o que me guia. Basicamente, é o que clareia as coisas para que eu saiba para onde eu estou seguindo, né? E aí a primeira série ela tem essa coisa de limpar, de abrir, de fortalecer. E quando você tá super bem na primeira série, aí você recebe um backbend, uma chance de cair para trás e trabalhar a confiança, né? E ir para trás mesmo e começar esses processos de retroflexões, né? É muito massa, inclusive há umas aberturas, né? A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma outra atmosfera assim de prática. É uma atenção maior, muito maior, exige uma atenção super maior, uma conexão com os bandas também, eu percebo isso. Que a segunda série, para mim, ela me veio muito a importância de conectar com banda e ficar ali, atenta na prática, naquele lugar, sabe? Porque realmente é o que dá esse alongamento interno da coluna, é o que dá essa sustentação também do tronco, né? Pra gente não se machucar, mexer com a coluna é bem É delicado. verdade. E aí, É para mim, muitas necessário. experiências estão sendo assim. Então, eu tô agora nesse momento, eu tô praticando a primeira série até o Budhapidasana. E aí eu entro na segunda série e vou até o Pincha Mayurasana, que é mais ou menos a metade da série. Esse é uma forma de prática não muito convencional, se chama Half Split. É quando a pessoa vai passar de uma série para outra, como eu disse, né, ela precisa estar muito bem na primeira série. Então, a gente vai praticar a primeira toda e metade, até a metade da segunda. Ou Mas seja, deixa para falar isso na hora das dificuldades. boa, boa. É isso Espera mesmo, só um pouquinho. isso mesmo. Ai, obrigada pelo teu relato, né, da tua experiência, assim. E aí eu vou ouvindo, né, a experiência das pessoas com a prática. E aí eu vou, claro, eu vou pensando um pouco na minha experiência, né? Que quando eu paro para pensar na minha experiência, ela é uma experiência até engraçada, porque quando eu comecei, né, a praticar o Ashtanga, eu comecei a praticar junto com o Marcos, só que na verdade a gente era praticante eu praticava Hatha com o professor e ele também já praticava yoga e quando eu ia praticar em casa, tipo, o que é que a gente vai fazer? E aí o Marcos encontrou o Ashtanga e tá aqui uma sequência prontinha. Vamos lá, né? Vamos lá fazer essa sequência prontinha. E é muito engraçado porque a gente não tinha essa coisa do professor, né? A gente não tinha essa coisa dessa conexão com essa pessoa que sabe, que passa as coisas. E aí o Marcos, ele é com o jeito bem ariano dele, ele vai e mexe as caras e a gente, tá, vamos fazer, né? Aqui, vamos saber como é que é. E é muito engraçado porque eu olhava assim, a gente olhava para aquela sequência e eu olhava assim e eu ficava, não, isso é impossível, né? Como que você chega nisso aqui, né? Como é que você faz, assim? Eu lembro que a primeira vez que eu vi a foto do Kurmas, né? Tipo, Não, como, assim, né? eu descartei. Eu achava que eu ia realmente manter ali até o Marichyasana e só. Eu nunca ia passar. E era muito engraçado, assim. E a gente ficou praticando, depois a gente teve a oportunidade, né, de ter um acompanhamento do professor. E foi assim, né? E a gente foi indo e começou a visitar os workshops, né? E ter aulas. E eu lembro, assim, que eu sabia muito pouco, né, do método em si, né? Dessa coisa da tradição. E eu lembro que teve um workshop que eu fiz, né, com o Lucas Carvalho, que inclusive, na verdade, foi em João Pessoa, que foi, de fato, assim, o primeiro contato que eu tive, assim, com aquela coisa da tradição, né? E eu fiquei meio assim, caramba, né? Eu nunca nem tinha, eu não sabia da importância dos dropbacks no final, né, da série, nem nada.
E eu era bem perdida, assim, na verdade, assim, eu era super perdida. Mas aí a gente foi buscando, a gente foi vendo a importância. E a primeira série, pra mim, assim, ela foi uma série de ganha força. Ganha força, ganha resistência, para com essa coisa, assim, foi bem isso, assim, pra mim, né? A primeira Confia série. na força, né? É, assim, uma série de coisas que vão acontecendo, né? Mas a primeira série, pra mim, foi essa experiência. A segunda série, pra mim, já foi uma coisa que eu meio que hesitei, sabe? Porque eu sempre pensei que eu nunca fosse terminar a primeira série. Então, assim, eu olhava, assim, pra mim, o máximo era conseguir fazer a primeira série. Tipo assim, eu pensava, caramba, se eu conseguisse terminar a primeira série, era tipo tudo, né? Então, foi bem engraçado, porque quem me deu, assim, a primeira postura da segunda série foi um professor chamado Johnny Hag. E quando ele me deu, assim, eu me acreditei, né? Tipo, eu meio que fiz, assim, uma cara, assim, tipo, o que é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo? E aí foi aí também que eu comecei a fazer o CAT, né? Que eu também não fazia antes. E foi uma experiência, assim, bem interessante, bem engraçada, mas ao mesmo tempo isso foi muito transformador, né? Porque eu fui me cercando de uma coisa assim que para mim era completamente novo, né? Para mim era uma coisa muito nova, muito diferente. Eu não sou uma pessoa assim, digamos, mais disciplinada, né? Sou uma pessoa mais. Mas aí eu fui vendo, né, como essas transformações elas iam acontecendo, assim, na minha vida, apesar de eu saber um pouco, né? E aí eu comecei a aprofundar, né, junto com o Marcos, nos workshops e tal, entendendo como funcionava. Isso foi bem legal, assim, né? Então eu super digo para as pessoas que tenham um professor, né, que busquem um professor e que se identifiquem, né, com alguém ali para ter essa troca, é muito importante, né? É muito importante, assim, até por questão de segurança, né, com lesões e esses outros tipos de coisas que podem surgir. E aí a gente acabou se fixando no método, assim, apesar de a gente já ter praticado Hatha, né, que é muito legal. Shivananda, que também é uma série, assim, que eu gosto muito, né, inclusive eu tive um professor muito bom em Maceió, quando eu morei lá, né, o Eudson, foi Acho que Dani maravilhoso. é Shivananda, inclusive. Sim, Dani é formada em Shivananda, né, então eu tive, assim, experiências muito boas, né? Mas a Ashtanga, ele dá um pouco de autonomia, nem sempre você tem um professor, né? E no meu caso, que fiquei muito tempo assim, sem poder ter um professor, né? Porque onde eu morava não tinha um professor de Ashtanga, então esse método dá uma certa autonomia, né? Mas eu acho que é isso, assim, minha experiência com a segunda série é uma construção ainda, né? Porque eu ainda estou nesse processo. E eu acho ela bem diferente, assim, da primeira série. Assim. E eu acho que essa parte é bem interessante também de falar. Mas aí eu queria, Raíssa, que tu falasse um pouco, assim, né, do que tu acha de diferente e de semelhante entre as duas séries. O que que tu pensa, assim, né, da tua prática pessoal? Como é que tu vê isso? Total. É engraçado, né? Porque tu falou agora, são bem diferentes. Nossa, são bem diferentes mesmo, né? Muito diferentes, eu sinto, assim, que são muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é, a prática, a intenção da prática, ela se mantém, assim. Quando você descobre no processo de estar praticando a primeira e a segunda, você descobre que você precisa, de alguma forma, não se apegar à forma. Você precisa entregar e fazer cada dia, do jeito que é e que está ali agora, né? E isso se mantém, assim, depois que você aprende isso, você leva isso para, eu acho que para qualquer série, sabe? Para qualquer série que você for fazer na prática. Mas com relação ao físico, assim, para mim foi total diferente.
porque essa coisa de ir para trás, de abrir o peito, eu sempre tive uma postura, eu não sei se dá para ver, mas meu ombro ele geralmente entra um pouquinho assim, eu sempre tive uma postura meio corcunda e meio relaxada, que é a postura que a maioria das pessoas adota, principalmente quem trabalha no computador, né? E aí, eu acho que essa abertura para trás, né, que a gente já sabe que já tem dito, né, que trabalha a questão do sistema nervoso, que purifica esse sistema nervoso. A própria nomenclatura das séries já nos indica a diferença entre elas, né? Tipo, a primeira série ela é chamada Yoga Chikitsa. A primeira série do Ashtanga ela é chamada de Yoga Chikitsa, que é yoga terapia. Então, ela é uma série que ela vai purificar geral, assim. Ela é uma série de limpeza, de yoga terapia mesmo. E aí ela garante trabalho de fortalecimento quanto de alongamento também. Já a Nadi Shodhana, que é a segunda série, né? O nome da segunda série é Nadi Shodhana. E eu não sei se alguns de vocês conhecem aqui aquela respiração Nadi Shodhana, mas assim, nadis são esses canais energéticos que a gente tem dentro da gente. São 3, e eles passam centrais no corpo. E aí o equilíbrio dessas energias e em movimento é como se isso fosse dado através do Nadi Shodhana. E eu não sei se eu expliquei muito bem, mas basicamente é isso. E aí é uma série que se propõe a trabalhar essa questão do sistema nervoso, né? E é muito interessante como você realmente trabalha isso. É muito comum as pessoas ficarem irritadas no começo, né? Às vezes pode rolar choro no meio da prática, assim, é muito comum, muito comum. Basicamente eu sou conhecida como a chorona do Tanga Recife, porque quem chora na prática Não, geralmente eu super me irritava e às vezes eu me irrito até hoje, então. os corpos vão soltando umas coisas, umas sensações, né? Eu gosto sempre de falar para as minhas alunas, assim, quando elas vêm com algum questionamento de alguma coisa que está doendo, que está incomodando, eu geralmente gosto de fazer essa pergunta, assim, do trazer o olhar, né? Por quê? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu tenho para aprender aqui? Que sensação é essa? Ao invés de olhar como que dor é essa, que sensação é essa, né? Porque já muda o foco, né? E muda o jeito também da gente lidar. O yoga é isso, né? Essa constante reavaliação de como você está abordando a realidade. E aí, a segunda série, ela me deixa desperta, assim. A primeira série, ela me deixa tranquila, paz. Fico, bom dia. Mas numa calma, assim. E a segunda série, não, ela já me deixa. Bora, bora, minha filha, mover. É uma coisa mais enérgica. E fala tu, Rochelle, como é? Assim, né, particularmente eu acho as duas séries bem diferentes. Eu acho que até pela questão de como que, né, eu me inseri na primeira série, me inseri na segunda, e, assim, eu acho a energia muito diferente, né? A primeira série eu sempre achei ela muito disciplinar, né? Muito masculina, aquela coisa bem assim, vai lá, faz e faz e faz e faz, né? Muitos vinyasas e muito essa coisa de ir para frente, né? De abertura de posterior e tal, e algumas posturas a gente protege muito esses nossos órgãos vitais, né? Umas posturas do chão. E para mim, assim, a segunda série, ela tem um teor mais sutil, assim, né? E eu acho interessante porque ela vai do leve ao extremo, assim. Eu acho bem engraçado, porque, assim, eu tenho um padrão corporal, assim, eu acho que não é muito comum, assim, entre os praticantes, né? Porque eu tenho muita abertura para expandir para trás, né? Enquanto que a maioria eu acho que tem mais para frente. Eu tenho uma limitação mais para frente do que para trás. Então, assim, eu não tive muita dificuldade quando eu fui fazer
os dropbacks, né? Assim, eu tive uma dificuldade inicialmente psicológica, é claro que aquilo mexe com o psicológico da gente, assim, não é confortável, mas fisicamente era uma coisa que eu estava apta para fazer, né? E a gente tem muito essa questão física e psicológica. Então, para mim, a primeira série teve muito disso, assim, muito da disciplina, de ter disciplina, que para mim não é uma coisa fácil, né? Para mim, assim, é bem difícil Também essa coisa muita de coisa. fazer todo dia, fazer, fazer, fazer. E a segunda série, para mim, ela tem isso, né? Ela tem essa coisa de abrir, né? De entregar, é aquela coisa mais feminina, né? Ao contrário da primeira, que é bem masculina, a segunda, pelo menos esse início da segunda, né? Você precisa É soltar muito o feminino. controle. Precisa soltar o controle. Não tem como fazer capotar a cena lá bonitinho, assim, soltar o controle, porque senão você não sai daqui. Fica Então você travado. fica abrindo assim. E para mim, assim, eu não digo que é confortável, mas fisicamente não é algo que para mim é desconfortável. Mas tem um certo desconforto psicológico, né? Daquela coisa de estar muito. É como se você estivesse muito vulnerável, né? Você expande isso, você abre, Júlia, você perde ali o Júlia, controle, né? que quero ir para a segunda, socorro. E aí quando. Mas aí eu acho que o que é interessante é que chega a alguns pontos de que você tem que ter muita força, né? Para fazer uns asanas, você tem que ter muita força. Tipo, você tá aqui fazendo um asana que você não tem que ter muita força, e daí você tem que. De repente, você tá fazendo um asana que Nada você tem que cagando ter a Vassana. muita força, né? E aí você meio que tem, eu acho legal isso, porque é uma coisa assim bem feminina, assim, né? Ultimamente eu tô nas posturas de que tem que ter muita força, né? E eu fico, caramba, meu Deus, de onde que eu vou tirar isso, né? De onde que isso vai sair, né? Algum momento vai sair. Mas assim, ali naquele processo, né, você fica, caramba, de onde que vem, né? Eu acho legal porque em vários momentos, né? Eu acho que na primeira série você tem isso, mas acho que na segunda série isso é mais forte, pelo menos para mim, assim, que nunca aconteceu muito forte, né, que eu tive muita força, é de entender de onde é que sai essa força, né, de onde é que vem isso. Porque vem, assim, mas de onde? Eu acho muito bacana, assim, descobrir isso, né? De onde é que... Porque tá na gente, de verdade, assim. Às vezes a Dani olha pra mim e diz assim, já tá quase aí, né? Já tá aí. Aí você olha assim pra ela, ela com aquela voz, assim, aquela coisa assim, você olha assim, e Oxê, já tá tipo assim, aí. aí chega o momento de você dizer, né, eu confio, né, eu confio no que ela tá falando. Então, pra mim, assim, é bem diferente nesses dois aspectos, assim, né, e eu também percebi como que eu tinha essa visão muito militar da primeira série, né, muito masculina, e o engraçado é porque eu ressignifiquei isso, né? Porque hoje, quando eu faço a primeira série, é como uma coisa meio aconchegante, assim, né? Como se eu tivesse voltado para casa. E eu tenho esse sentimento, assim, né? Acho que eu fico até emocionada, assim, a falar, porque é muito interessante, né? Quando isso acontece, assim. É É, bem interessante. Nos dias que eu faço só a primeira, eu, caramba, voltei para casa. É bem interessante. exatamente. Eu tenho essa sensação também. Queria falar só para quem, em geral, assim, para quem não está entendendo o que é que tá rolando. Eu e Rochelle somos praticantes de Ashtanga Yoga. E Rochelle comanda aí o Yoga na Federal, que é um projeto massa que leva yoga para todo mundo. A ideia é essa, né? E abrir esses caminhos. E lá na Federal a gente tem essa oportunidade, né? E aí agora a gente está fazendo uma conversa sobre a nossa experiência com essa prática, né? De um modo geral e nos desafios novos que têm chegado. E aí, quem quiser saber mais depois, entra lá no perfil e vai ver mais, porque tem um monte de coisa lá. Um monte Eu acho mesmo. que já tem algumas perguntas aqui no chat e eu não, assim, não tô nem vendo, assim, mas deixa eu ver se na coisa. Acho que seria melhor fazer na aba de perguntas, assim. Mas podem perguntar, gente. Se eu vir, eu vou tentar responder. A gente vai tentar responder, eu e Raíssa. E E tem um aí, negócio né, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que todo mundo fica querendo saber, assim,
a gente fala a prática de yoga e tal, né? E tem muita coisa assim, porque as pessoas falam assim, porque a prática de yoga mudou minha vida e tal, e tal, e tal. Isso é muito pessoal, isso é muito particular, e você fica meio assim, né? Como assim? O André falando, e a força vem do Mula Banda, deve vir, Eu né? vi. Parcialmente, uma parte vem de lá. E eu acho que para fechar esse diálogo, né, antes das perguntas, seria legal, né, que a gente falasse um pouco das nossas dificuldades e dos benefícios, né? Eu vou, a Rai, né, sempre a primeira que ia falar. Pode falar primeiro, eu até prefiro. E aí eu queria que tu falasse, assim, pra gente, né, pra mim também, né, quais são as dificuldades e os benefícios, né? Porque eu sei que são vários. Tem aqueles que realmente nos tocam mais, mexem mais com a gente, mas aí, fala aí que eu não sei. Com relação às dificuldades, eu acho que foram muitas ao longo do tempo, né? Foram várias. E que na trajetória inteira parecem coisas tão pequenas, mas que no momento às vezes pareciam uma coisa super assustadora. Como eu falei, a primeira série para mim ela começou a ficar desafiadora no no meio da série para lá, né? Mas como aqui a gente tá focando na segunda série, para mim ela já era um desafio. Assim como Rochelle achou que não ia passar para a segunda, eu também achei que era demais e que não ia chegar esse momento de passar para a segunda. Mas com prática, dedicação e essa entrega, não tem como. Você caminha, né, na série e tal. E aí, então, as dificuldades para mim agora estão sendo a retroflexão, respirar mais adequadamente, né? Tipo, conseguir respirar com esse peito aberto. E aí tem total influência de como você se posiciona na vida também, assim. Porque se você tá o tempo inteiro na vida assim, tenha certeza que tem alguma coisa aqui que não está aparecendo, né? Então, abrir esse peito e aprender a ter essa abertura mesmo de alma que vem com a segunda série, eu acho que é o desafio. Dá muito medo, dá muito medo de se abrir dessa forma, porque é uma vulnerabilidade, né, que você abre. Então, vem muitas sensações. E aí você vai trabalhando aos poucos, né? Sempre. No caso, eu estou trabalhando aos poucos. Essa é a minha dificuldade. E a outra Vamos, né? dificuldade que é agora ficar em pé, sei lá, de cabeça para baixo, com isso aqui no chão, né? Chamado Pincha Mayuraça, né? O que está sendo minha dificuldade agora, no momento, porque eu já entendi um pouco, mas ainda está sendo um processo, assim, de acreditar. Eu acho que no Ashtanga tem muitos processos desses, de você acreditar que você é capaz, porque, nossa, você vendo assim, não parece ser. Mas É, a uma formação. coisa que eu aprendi é que quando eu não conseguir confiar em mim, aí eu confio no professor. Aí o professor fala, você faz, aí eu vou lá e. Aí se ele tá dizendo, eu faço. Às vezes eu já tive vários momentos onde isso ficou muito claro, que eu confiava mais em Dani do que em mim. Então, principalmente nos backbends, ela segurando ali a cintura, pra mim tava tudo certo. Agora fazer sozinha. Mas aí, enfim, acho que a dificuldade está sendo essa. Foi uma dificuldade para mim, uma grande dificuldade, o momento onde eu passei, eu acho que 1 ano e alguma coisa praticando a primeira inteira e a segunda série até eu acho que Ecapada, um pouquinho antes talvez. E aí é um processão, porque você fica com uma prática, eu que respirava muito lento, eu ficava com uma prática de 3 horas, todo mundo ia embora, inclusive a professora e eu lá terminando, né? Verdade, Rai. Então, foi onde eu vi que eu realmente queria, porque todo dia, nesse momento, eu pensava em desistir.
É Então, verdade, chega aqueles momentos na prática que você fica, não, 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 agora não. ai não, tá bom já, cansei de brincar. Aí foi uma processão, assim, e ainda tá sendo, porque eu ainda não tô só na primeira, mas eu acho que agora tá muito melhor, tá bem mais fluido. Que foi o que eu falei no começo, né, que a minha professora, nossa professora Dani, me inseriu o Half Split, É que não muito é um bom. método tradicional de ensino, mas quem quiser saber mais pode procurar depois, Half Split, eu não vou explicar muito não. Mas, enfim, tô fazendo metade de uma série e metade da outra. E aí agora tá mais tranquilo, também aprendi a dinamizar um pouco mais a minha respiração. E aí foi, né? Tá mais tranquilo agora, mas é um potente desafio essa parte, né? Verdade. Conte, conte para mim agora você, suas dificuldades, experiência, benefícios. Eu acho que assim, né, de longe, a minha maior dificuldade realmente é ter a prática diária, né? De fazer todo dia, né? Isso para mim Total. é a maior dificuldade. Para mim, isso é o mais difícil. Uma vez que você consegue estabelecer isso, né? As outras coisas vão se tornando mais fáceis. Mas isso não quer dizer que é assim, é tudo fácil, né? E eu sempre tive muita, assim, né? Atualmente, assim, na primeira série, eu acho que a postura, assim, que eu tive mais dificuldade foi o de Pindasana, né? Porque é muito uma postura de força, que eu não tinha força e eu também não entendia a postura. Então essa foi uma das posturas, acho que foi assim a postura que me marcou, porque eu já conseguia fazer a série completa, mas eu não conseguia fazer o Bhuja Pindasana. E aí foi até um momento que eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu preciso voltar para esse lugar e ficar aqui até conseguir. Porque eu tenho, às vezes eu tenho muito disso, né? Às vezes eu sou muito insisto muito em fazer tudo muito certo, assim. E aí eu cheguei até em, cara, não sei o que é que tá acontecendo. E aí eu falei com uma professora em Fortaleza e eu disse pra ela, olha, não sei fazer, não consigo fazer, já tá com muito tempo, eu não tô conseguindo e eu não sei. Eu acho que eu não tenho força. E aí ela olhou assim pra mim e disse, não, você consegue fazer assim. Aí foi muito engraçado, né? Ela disse, olha, me chame na hora que você for fazer e eu vou lá. Aí tudo bem. Eu chamei, né? Eu não estava muito confiante que isso ia dar certo. Mas aí foi muito interessante, porque foi um dos momentos assim que eu tive assim os maiores insights da importância do professor, né? Que eu cheguei na postura e aí ela disse, entre na postura. E aí eu entrei. E ela pegou e falou assim, olha, seu problema é esse aqui. E aí quando ela falou isso, que eu corrigi, eu fiz a postura naquele instante, assim, foi muito engraçado, né? Isso Já vinha acontece tentando fazer há muito. muito tempo e não conseguia. E eu acho que essa foi uma das posturas que mais me marcaram, assim, né? Mas tem outras posturas que são muito difíceis, que eu considero da primeira, né? Como o Tita Rasta Padangustasana, que pra mim é, assim, a primeira postura da primeira série, já é a postura de, tipo, caraca, o que é isso, né? É para Pra ver mim, se na você Vassana é até mesmo. hoje, é desconfortável, mas acho que essa realmente foi a minha maior dificuldade, assim. E aí, passando para a segunda série, veio o Cat, e para mim, no início, era bem desconfortável psicologicamente, né? Muito desconfortável, era tipo, caramba. Hoje eu consigo fazer assim, né? Tudo bem, tá tranquilo, mas no início eu lembro que eu ficava muito, assim, com muito medo, né? Muito nervosa. E aí eu tinha que realmente confiar no professor naquele momento. E, assim, pra mim, na segunda série, Lagro Pradyasana foi a primeira postura que eu disse, caramba, não vou conseguir fazer. Nossa, é Depois demais, que eu né? consegui. É surreal. Ali você pergunta de onde vem essa força. Isso mesmo. E depois ter o Bakasana, que pra mim, assim, Bakasana, chega o momento de fazer o Bakasana, eu fico, meu Deus do céu. E quando é o Bakasana B, eu digo, né, segura na mão de Deus e vai, né? Porque Na eu tenho verdade, muito medo, né, eu mudaria de isso para ter assim segura com a cara no terra. chão e tal. E é um drama, assim, pra eu fazer o Bakasana B, né? E é bem difícil pra mim, assim, essa força, né, de acionar esses bandas.
eu ainda sinto que eu tenho dificuldade, assim, nisso. E, assim, né, meu desafio também, né, vem aí o Pincha também é bem desafiador, né, acho que o mais desafiador do Pincha é a descida, né, você entender o movimento, que é uma coisa que eu entendi, assim, no yoga, Nossa, é é... que, Ô, Rochelle, rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa assim, que eu nem me toquei de falar das de antes, né? Das que foram desafiadoras antes. A louca. E eu preciso falar que eu passei, assim, um ano pra sair do Capotaçana. Porque o meu Capotaçana, eu saí, segui a série e ele não fechava ainda, né? Então, é legal também falar isso às vezes, porque a galera fica muito numa de que, tipo, do mesmo jeito que eu fui rápido na primeira série, e um ano eu fechei a primeira série, e em um ano eu vou fechar a segunda, e no próximo ano, calma aí, bebê. Tia Dani Sá passou 10 anos na segunda série, né? É é basicamente isso. verdade, Então, calma isso é bem verdade, assim, exemplos e se aquieta, porque o negócio é mais lento mesmo e exige outras aberturas e umas outras atenções, né? Então foi desafiador, foi bastante desafiador. Agora eu estou num momento que eu digo, eu aprendi o Kapotasana, mas isso pode mudar também, né? é Então, uma coisa que eu prestei atenção, assim, na minha prática, é que não é uma coisa linear também, né? Às vezes você desaprende o movimento, às vezes você acha que domina uma postura e aí com o tempo você começa a ter dificuldade de novo naquela postura. Eu aprendi, assim, que não tem essa coisa muito da linearidade e é muito bom que você não tenha muito apego, né? Porque num belo dia de sol você acorda e você não consegue fazer. É bem interessante isso, assim. E aí você vai soltando mais também, né? Você vai soltando, você vai desapegando, assim, da prática de asana, porque querendo ou não, a gente vai criando, assim, um certo apego, né? E tal, porque muito da nossa, não sei se muito da nossa natureza, mas nas condições em que a gente está aqui, a gente tem muito essa coisa do apego, né? E o apego com a prática também. E aí eu vim percebendo, né, que isso tudo é um processo de construção, assim. O próprio Lago Vrajasana, para mim, eu aprendi e depois eu desaprendi. E passei um tempo tentando entender de novo. E essa, para mim, também foi uma postura, assim, que vai tentando. Eu acho que até o Shishasana também foi uma dessas posturas que eu aprendi e depois tinha épocas que eu não conseguia fazer direito e ficava lá e cá. E eu acho que tem muito disso, assim, na prática também, né? E é bem interessante, porque você vai vendo que, tipo, tudo bem, né? Não é linear, não é todo dia. Se der, deu. Se não der, amanhã a gente tenta de novo. todo E é dia mais tem ou a menos assim que oportunidade de segue, né? praticar, né? Todo dia tem a oportunidade de chegar lá. Não tem pra É, e quê. você É só querer cumprir tudo. e aí eu acho que é legal falar assim, né, que o mais importante é você ter constância na prática, né? Não é você ter muitas posturas. Né? Eu escutei um professor falando sobre essa questão de acumular posturas, né? Porque tem pessoas que querem, quero ter postura, postura, postura. Só que aí ela acumula aquele monte de postura para quê, né? Porque você não tá. Então é uma coisa meio que ilusória, assim. E eu acho bem legal isso, assim, de desenvolver bem e tal. Às vezes eu sou até um pouco muito exigente, assim, querendo desenvolver bem. Mas Me é uma coisa identifico. muito bem aprendendo, né? É, a gente É, vai aprendendo várias coisas. É bem interessante esse processo. E é isso, é, assim. Eu acho que um dos benefícios que eu tive com a prática foi uma coisa que eu nem mencionei, né? Eu sempre tive muitas dores nas pernas, assim, até comentava com amigos meus próximos. E essas dores, elas, assim, ainda sinto raras vezes, mas depois da segunda série elas sumiram, assim, praticamente. Então eu acredito que isso foi com a prática, porque foi assim. Quando eu comecei a segunda série, que as primeiras posturas, né, são aquelas posturas de muita potência de perna, querendo ou não, eu acho que aquilo resolveu algum problema que eu tinha, que eu fui ao médico e não descobri o que era.
Então, eu acho que esse foi um dos benefícios físicos, né? Psicológico, eu penso mais na questão da disciplina mesmo, que eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou bem, não vou mentir. E eu acho que também a questão da perseverança, de ficar mais estável, né? De não se deixar levar tanto pela monte de coisa que tem aí no mundo. E eu acho que isso foi muito importante, assim, para mim, né? E Sim, vencendo, a gente vai sempre aprendendo alguma coisa. com certeza. Todo dia é uma coisa nova, assim. Eu acho que para mim o maior benefício foi aprender a respirar, Sim, porque muito eu tinha lindo. muitos problemas respiratórios desde pequena. Se minha prima ainda tiver aí, ela sabe disso. E aí, e também tinha algumas questões com alergia, muitas questões, para ser sincera. Mas isso foi se dissolvendo, assim, de um modo muito bonito. E a gente fala, né, que o yoga cura e algumas pessoas não conseguem atingir essa dimensão. E eu não tenho medo de falar não, porque eu testemunho mesmo a cura, assim, do yoga. É um testemunho de prática que a gente está vendo todo dia, né? Quando a gente já está se percebendo, observando nossas falhas, nossos sofrimentos, a gente nesse momento já está presente em algum momento onde a gente está como observador e não está envolvido com toda essa questão, né? Então, isso já é um grande passo, né? É verdade. Eu Então, falo muito assim da questão das minhas pernas, porque eu lembro, né? Eu estava até pensando hoje, e eu estava lembrando que logo quando eu comecei a praticar 6 vezes por semana, tipo, eu parava no meio da prática para passar assim pomada para dor, porque minhas pernas doíam pra caramba, assim, não tinha nada a ver com a prática, né? Claro. Isso já era anterior a isso, mas qualquer outra dor ficava assim uma coisa bem difícil, né, de lidar. Isso, para mim, ter passado, assim, acordar de manhã e não sentir isso todos os dias, para mim é uma coisa, tipo, eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei, assim, que isso um dia pudesse acontecer. E aí, Rai, e acho aí, que algumas pessoas fizeram umas perguntinhas aqui no chat. inclusive teve uma quase agora que Dandara fez perguntando como é que fica a primeira depois que inicia a segunda. Aí a gente pratica só no quando você realmente inicia a segunda, que você tá fazendo só a segunda e você fica fazendo, né? Acho que Rochelle pode falar isso melhor que eu, porque Sim, a gente passa por um processo muito legal, né? Que a gente fica. Quando a gente começa a segunda série, a gente, até o meio da série, da segunda, a gente faz toda a primeira até metade da segunda. Né? A nossa série ela vai crescendo, assim, a gente não terminou a primeira, aí a partir de hoje eu não vou fazer a primeira, eu vou começar a segunda. Não. Eu faço toda a primeira série e começo a acrescentar os asanas da segunda série. Né? Isso torna a nossa série bem longa, é um período também bem assim, para quem vivenciou isso, é bem interessante, bem cansativo, você realmente fortalece bastante nesse tempo. E eu acho que a Leslie tinha perguntado qual a postura que mexeu mais com o seu psicológico e a que foi também mais difícil fisicamente. capotar, com certeza. Tenho dúvida nenhuma. Ele já surge assim, ó, na minha cabeça. Não preciso nem pensar. Eu é Bakasana, né? Eu acho que o Bakasana ele mexe muito com o meu psicológico, o Bhuja Pidasana, acho que todas essas posturas que vão para frente, assim, né? E eu acho, gente, que eu acho que o nosso tempo ele já tá quase acabando, assim. E Será que, eu será queria. que é o quê? E a bateria Não, pode também tá. falar. Se tu quiseres, a gente pode entrar de novo só para responder as perguntas do pessoal. Sim, sim. Tá. A gente vai respondendo aqui. Caso caia, a gente inicia de novo e Pronto, termina de responder as perguntas. joia. Então, Ian me perguntou se eu saberia explicar o porquê do half split. E aí eu vou dar a justificativa que Dani me deu, que foi a seguinte: eu já estava praticando a primeira e a segunda juntas até a metade há um ano mais ou menos.
E aí ela chegou pra mim e falou que não curte esse tipo de coisa, não é esse tipo de ajuste, não é uma alteração que Matthew faz, professor dela, mas é uma alteração que foi sugerida por Laura Miguel. E ela, ao ver minha prática, né, e ver que eu já estava desenvolvendo ali, que estava ficando muito grande essa prática e estava impedindo que eu chegasse bem na segunda série para ir desenvolvendo a segunda série. Aí ela decidiu, falou para mim, Rai, vamos testar então, fazer menos da primeira série e fazer a segunda, entrar na segunda. Isso teve influência também de quando ela viajou para a Índia, da última vez que ela praticou com Saraswati. E aí, provavelmente, elas devem ter tido alguma conversa sobre isso, porque ela trouxe alguma coisa que eu não lembro agora também. Mas, basicamente, foi por isso. Eu já estava um bom tempo caminhando com a primeira e a segunda. Já estava um bom tempo praticando por 2 horas e meia. Aí ela disse, ô, oh, bichinha. Foi quase isso. Eu acho que só voltando à pergunta da Leslie, né? Acho que também o Ekapada e o Dripada são posturas que para mim são, tipo, bem difíceis. Muito difíceis, assim, extremamente difíceis. Que eu hesito, né? Eu hesito muito antes de fazer. Do E eu acho que EPAD. é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, gente, que eu já perdi, assim, as perguntas no Isso, chat. Ian. Ah, que perguntas são mais gostosas, né? Ah, eu não Que sei, assim, a primeira série eu gosto, não sei por que eu gosto do Jean Chichassi C. Eu adoro fazer aquela postura, não sei por qual razão, assim. eu gosto de todas as invertidas. Acho ótimo. Invertidas, é muito bom. Ela colocar os pezinhos para trás, Pindasana, eu acho. Pindaço, dá vontade de Deus dormir, me né? livre. Dá vontade de você ficar lá, tipo assim, né? Muito, muito bom. São posturas muito gostosas mesmo, de fato. E eu acho que Ai, posturas que mexem com o psicológico, eu acho assim nossa, que de choque mesmo é o Konasana. cat. Eu me lembrei agora do meu choro lá no Bada Konasana, que foi constante por muitas práticas. Abrir o quadril também, né? A gente falou da segunda série, dos desafios das posturas da segunda série, mas um dos desafios da primeira série para mim foi o Baddha Konasana, por muito, muito tempo, e ele ainda não é aquela forma perfeita de Baddha Konasana vista na figurinha da série, porque cada dia é um dia para mim com essa abertura Ali é do uma super abertura de quadril. quadril, né? Olha aí, Nossa, Ian, dizendo, eu lembro o raio do choro. Todo mundo lembra, amigo, no workshop, na aula. ultimamente eu tenho sentido vontade de chorar na hora de fazer ecapada, né? Porque pra mim é bem difícil, assim, muito difícil, assim. É tipo, meu Deus do céu. Mas, assim, a gente vai aprendendo muita coisa com isso, né? Porque a nossa forma de hesitar nessas coisas não é diferente na forma como a gente hesita, né? Fora do tapete, fora do yoga. Então, a gente vai aprendendo ali com aquela hesitação e com aquele enfrentamento, né? De como a gente age fora disso também. Eu acho que isso é bem legal, assim, fazer esse espelhamento, né? De como eu tô E agindo eu fora agora daqui. Gente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. E eu acho que eu é isso. Eu acho que eu queria agradecer a vocês imensamente participar desse bate-papo com a gente. Ah, a Leslie quer saber todas as coisas. Amo a Leslie. Leslie pra você. Ah, você já é Sério, vegana. vegana. Eita, Eu então, sou vegana, né? Eu sou vegetariana, assim. eu também não sou vegana, não. Eu sou E, vegetariana, mas já antes da chutanga, né? e talvez eu ainda nem possa levantar a bandeira do eu sou vegetariana, Ju, porque acho desculpa. que eu Ju tá ainda... falando alguma coisa, gente. Eu perdi tua pergunta, Ju. Me Ju, desculpa, manda mas de novo. eu não tô conseguindo encontrar aqui no chat. Ju, manda de novo tua pergunta. A gente já... Mas, ô Leslie, com relação a isso, né, de comer carne, é bem interessante essa pergunta, porque a galera às vezes associa muito, né, a prática do yoga ao veganismo e a esses outros tipos de prática, o que eu acho muito interessante.
mas que não é via de regra, né? Não é uma forma ideal. A gente convive e vivencia com aquilo que está na nossa experiência, assim, e o que faz sentido na nossa experiência. Qual Qual foi o tempo de uma vocês? série para outra, né? Agora você me fez uma boa pergunta, porque eu não consigo ser exata, assim, a minha resposta, mas eu acho que. Porque, assim, meu processo de prática de Ashtanga foi um processo que meio lento, porque eu não tinha professor e eu não era praticante de Ashtanga de fato, né? Mas, assim, desde que eu comecei a praticar o Ashtanga, assim, experimentalmente, eu acho que isso deve ter sido em 2017, e aí eu fui, acho que 2018, eu não consigo lembrar exatamente, 2019, não sei, que eu entrei na segunda série. Eu acredito que foi mais ou menos isso, um ano e alguma coisa por aí, assim. É, para mim também, foi mais ou menos isso. Um ano e alguma coisa. Acho que eu passei um ano para. Foi bem um ano mesmo, eu acho, para desenvolver a primeira. E aí, inclusive, depois desse ano, foi que comecei a fazer os backbends e tal. E aí, acho que meses depois foi que eu entrei na segunda. Então, eu demorei um pouquinho ainda do backbend para entrar na primeira mesmo, na segunda. Eu fiquei um tempão no backbend porque eu tinha muito medo, né, de me jogar para trás e tal. Então, foi um processinho. Vamos lá, é o quê? Ai, que André tá respondendo a pergunta também. Eu adoro que André interage respondendo também, eu acho ótimo. Gente, eu acho que agora foi. Acho que Agora foi. A gente respondeu as perguntas. E aí é isso, gente. Muito obrigada, assim, por acompanhar a gente nessa live. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que a gente possa ter feito um diálogo legal, descontraído e sem muita glamorização da prática. E também a prática não é um sofrimento, mas assim, como a vida, né, tem seus altos e baixos, e a gente aprende muito com isso. Então, um beijo assim para vocês. Muito, muito obrigada. Yoga na Federal agradece e manda as sugestões que a gente vai ficar esperando assim. Abraços. Tchau. Obrigada, Rai. obrigada, Um muito, muito cheiro. obrigada. Espero ter acrescentado também aí e encorajado a prática. Vamos Vai dar. embora. Um dia de praticar, depois também, depois também. Tchau. Cheiro.